Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Tudo Talk. Eu sou Álvaro Júnior. Eu sou o Lucas Anzolin. Redes sociais. @Tudo Talk Podcast no Instagram e Jornal de Jundiaí. E no YouTube também, Tudo Talk e Jornal de Jundiaí. E agradecer desde sempre os nossos patrocinadores, Corpac, que é uma das maiores produtoras de embalagens plásticas do Brasil. Qualidade muito boa, preço ótimo. E também a VC Engenharia. Para você que está construindo aí a sua casa ou precisa fazer alguma obra industrial, pode chamar a Valzinha, que ó, a equipe dela é maravilhosa, preço bom, vocês vão gostar, né, Luqui? Não vão se arrepender. O que todo mundo quer hoje é paz, é sossego, é segurança. Ainda mais nessa área, né? Nossa, tá louco. Contrata pra ter dor de cabeça. Não dá, né, gente? Não dá. Quem já tentou reformar sozinho, acho que sabe do que eu tô falando, né? Ninguém quer essa bucha. E o nosso convidado ilustre? Será que eu vou acertar o nome? Eu tava treinando aqui nos bastidores. Daniel Charnick. Pô, acertei em cheio. Em cheio, perfeito. Assessor de investimentos e vai falar conosco sobre planejamento financeiro, hein, Álvaro? Isso aí, né? Ano começando, acho que a meta da grande maioria das pessoas é, meu Deus, preciso me organizar financeiramente. Ainda é um tabu gigantesco isso. Realmente, quando a gente vai falar de brasileiro, principalmente, né, dinheiro acaba sendo uma coisa complicada, né, uma relação até que de tabu, porque quando a gente vai falar, como que a gente vai se planejar? Todo ano, quando alguém vai fazer a virada, fala qual que vai ser a minha meta, o que eu vou fazer, né, como que eu vou lidar com os meus problemas e com o que eu quero. Então, realmente, planejamento financeiro é algo essencial, principalmente quando a gente fala do brasileiro. O problema é que a gente já começa o ano com as contas em alta também. Então, em janeirão já começa aí cheio de esperança, mas também com as contas batendo na porta. Exato, né? O pessoal vai começar a planejar, qual viagem que eu vou fazer no carnaval? E não leva em conta que já vai ter o IPVA junto, por exemplo. Então, como faz? Só, né, colocando antes uma introdução, quando fala de planejamento financeiro, né, você citou bem nós, o povo brasileiro, me parece ainda algo um pouco distante, né, da realidade, ou algo mais familiarizado, né, fala planejamento financeiro, fica uma coisa assim, todo mundo reclama de dinheiro, né, Sim. Mas realmente fazer algo para que isso melhore também são poucos. Como você vê, por exemplo, que o planejamento financeiro pode chegar para nós, do dia a dia, de uma forma mais fácil, mais clara, desde os pequenos gastos até os maiores, porque às vezes dá a impressão de que planejamento financeiro a gente vai estar falando de grandes investimentos, fortunas, pessoas milionárias, sendo que não, né? Acho eu também que não, né? Não sei. Não, você tem total razão. Quando a gente vai falar de planejamento financeiro, acaba assustando muitas pessoas, porque a gente pensa muito num lado extremamente matemático, né? Nossa, quais vão ser os fluxos de caixa, o que vai entrar, o que vai sair? Quando que a gente tem que levar em conta que a principal questão do planejamento financeiro é disciplina e planejamento. Entender aonde eu quero chegar, onde eu tô, o que eu tenho hoje, o que eu vou ter. Porque aí, quando a gente consegue botar isso no papel e seguir esse plano, eu falo que é que nem uma viagem, né? A gente tem um mapa ali, a gente sabe onde quer chegar e a gente tem que seguir esse caminho. Às vezes, lógico, conforme acontecerem coisas, por exemplo, choveu numa viagem, a gente tem que mudar um pouco a rota e se adaptar. E isso é uma coisa que as pessoas acabam errando muito também quando a gente fala de planejamento financeiro, que é conseguir se readaptar, conseguir levar em conta que as condições mudaram e o que eu tinha feito lá no começo do ano já não é mais a mesma coisa. Por exemplo, alguém que fez um planejamento, levou o carnaval enquanto que ele ia viajar e esqueceu o IPVA, acaba tendo que mudar. Já vai ter um problema. Exato. Já vai ter um grande problema. E onde que você acha, assim, que as pessoas mais pecam? Por exemplo, o básico do básico seria primeiro você conhecer os seus gastos. Perfeito. Então, você tem uma receita X, o mínimo é você saber o quanto você está gastando para ver o quanto que sobra. Se é que sobra. E aí que tá o problema, muitas vezes, né? Que vira bola de neve. Então, seria isso, saber fazer uma planilha dos seus gastos, realmente, seu custo fixo? Eu acho que não só o custo fixo, mas os variáveis também. Porque quando a gente vai pensar realmente o que acaba impactando mais a qualidade de vida de uma pessoa financeira são os custos fixos. Mas os variáveis também acabam impactando com uma força alta, né? Só para deixar muito claro para quem é leigo e está ouvindo, o que são os custos fixos, o que são os custos variáveis? Tá, falando de uma forma mais generalista, assim, custos fixos normalmente são custos com aluguel, contas de casa, contas que são consideradas mais essenciais, por exemplo, um plano de saúde. E aí gastos variáveis vão, por exemplo, aquele pedido no iFood, aquela saidinha onde você vai para um bar com os amigos. Então, a gente acaba dividindo como os gastos mais essenciais, né? Aqueles gastos que não vai ter como você pular
tão facilmente no próximo mês, e os custos variáveis são esses que são mais maleáveis dentro da nossa rotina. Que é mais fácil de administrar, então é variável. Ou às vezes não. Eu acho que quando você faz um planejamento bem feito, você consegue ter uma maleabilidade melhor nos custos fixos também. Mas, no geral, quando a gente fala de ser mais fácil de mudar, os gastos variáveis costumam ser mais fáceis. Tá. Então vamos pegar uma situação, uma pessoa, a grande maioria dos brasileiros, a pessoa que já se encontra endividada hoje. O que ela teria que fazer para primeiro sair do buraco? Não é nem para juntar dinheiro, mas é para sair da dívida. Como que ela poderia... Tá. Que planejamento que ela teria que fazer? Perfeito. Primeiro de tudo, o que eu falo que é o mais importante não é o quanto você tem, é o fluxo de caixa. Você me falou isso. Então, é quanto que essa pessoa vai receber. Porque aí, conforme a gente entende quanto que ela vai receber, quanto que ela vai vir a ter de dinheiro extra, a gente consegue entender, qual que é o tamanho dessa dívida, qual que é o tamanho desse problema. Porque entendendo isso, a gente consegue começar a priorizar, por exemplo, qual vai ser o plano de emergência que a gente vai fazer. Se a gente vai cortar o que tem os juros mais altos, se a gente vai cortar, por exemplo, uma Netflix, se a gente vai cortar algum outro gasto que seja mais supérfluo, entre aspas. Sendo que uma coisa que eu sempre bato na tecla, sem cortar qualidade de vida. Porque uma pessoa que ela começa a cortar a qualidade de vida, começa a fazer uns cortes severos assim, ela também acaba se prejudicando mentalmente, emocionalmente, para poder retomar, né, uma situação financeira mais estável. É complicado, né, Lu? É uma análise... Mexer na qualidade de vida também, profunda, eu entendo o né? que ele tá falando. Porque às vezes você precisa muito se reerguer, mas aí você corta também aquelas coisas que te dão prazer. E aí no final das contas você tá sem dinheiro, depressivo. Como é que faz? Mas também se você cortar tudo que tem prazer, você não vai nem querer continuar fazendo, né? Exato. O planejamento financeiro, né? Tem que ter. Eu fiz um rascunho, né? Até que um amigo me ajudou, depois eu não levei tanto à frente isso, mas ele colocou ali numa parte dos gastos justamente a parte do lazer, né? Então, ó, esse tanto aqui você vai gastar com o que você quiser. Faça o que quiser, mas é esse tanto. Passou disso, já está tirando renda de outros lugares que seriam importantes e aí vai dar ruim de qualquer forma, né? Então, acho que mesmo que seja um valor pequeno, é importante ter realmente, né? Até porque a gente tem que entender, quando a gente vai falar sobre planejamento financeiro, o mais importante é a gente entender qual que é a nossa relação com o dinheiro. Por que a gente quer ter dinheiro? Ninguém quer ter dinheiro, trabalha para poder pagar a gasolina para poder trabalhar. Todo mundo quer porque tem algum tipo de sonho, algum tipo de meta. E normalmente, até falando sobre a questão de gastos fixos, gastos variáveis, os gastos que acabam trazendo uma qualidade de vida melhor, né, que trazem mais felicidade, entre aspas, costumam ser esses gastos variáveis. Por exemplo, o lazer. Aqui, assim, eu parei para fazer uma planilha ano passado e eu vi o quanto que estava indo só de streaming. Streaming iFood. Jesus, não, foi um gasto impressionante. Que eu falei, eu preciso começar a cortar. E não só streaming, mas também como aplicativo do celular. Tem muito aplicativo que é pago. Todos. Eu era campeão de ter aplicativo sem assistir nenhum. Pra que eu tenho? Sim. Eu não assisto Netflix, não estava assistindo Netflix, não assistia nenhum deles. Eu falei, pra que eu tô pagando tudo isso de aplicativo, gente? Eu preferi tirar a TV a cabo e ter os streams, entendeu? Então foi uma opção que eu tive. Eu não tava usando mais TV a cabo, Você assiste, né? Assisto, mas não. Streaming eu uso bastante. Mas também aplicativo eu gasto muito, porque de edição e tudo mais. Então vai um gasto. Quando você para, tudo bem, é pequenininho. Vai caindo no cartão, ao longo do mês a gente não vê. Mas para somar. Exato, vai fazer uma bola de neve. Daí você vê, meu Deus do céu, como é que eu tô gastando em tudo isso, né? Então, eu acho que começa por aí. Ter noção do seu estilo de vida e se se tem relevância realmente aquilo que você tá colocando dinheiro, tá te trazendo de volta que você pretende. Sim. É quase que uma dieta, só que financeira, né? Exato. Você monta ali um conjunto de alimentos que você precisa ingerir, que vai ter mais qualidade, menos qualidade, faz lá o cálculo das calorias que você precisa, ou mais ou menos. O dinheiro devia ser mais ou menos igual também, né? Vou gastar com mais qualidade, menos qualidade, tá entrando mais, tá saindo mais, né? Eu considero que sim, até porque que nem a dieta, como eu falei, você tem que ter disciplina, né? Sim. Então, se você não tiver disciplina para seguir a dieta com o seu dinheiro, você não vai ter também para conseguir poupar onde você deve e também gastar onde você deve e quer. Hoje, muita gente ainda tem cartão de crédito ou como um vilão ou como salvador da pátria. É outro tabu, né? Como que a gente pode olhar de forma mais criteriosa para o cartão de crédito? Tá, a gente tem que entender que o cartão de crédito, o grande perigo dele é realmente a falta de controle. Ele é um baita de um instrumento, né? Porque ele possibilita, às vezes, por exemplo, você conseguir adquirir um bem que você não teria naquele momento presente, por exemplo, algum eletrodoméstico, alguma coisa do gênero,
Mas também, se a pessoa ela acaba tendo um crédito muito alto, você vai ver a renda da pessoa não condiz tanto com aquele crédito, a pessoa se bota em mais lençóis. Uhum. Porque já aquela coisa de novo, vai começar o mês com o cartão lá em cima já. Então, paga os fixos. Paga o cartão de crédito, sobra o quê? Sobra nada. Exato. Porque o cartão, né, com controle, claro, né, ele é interessante porque ele te traz alguns benefícios também, né? Tem cartão com cashback, tem cartão com pontuação, tem cartão que devolve isso através de outros programas de pontuação, enfim, que você ganha prêmios. Também é interessante, é uma forma de você gastar um dinheiro dentro do seu controle e receber pelo menos uma parcela dele de volta de alguma maneira, né? Perfeito, exatamente. O cartão de crédito, quando ele é bem utilizado, ele é uma ótima ferramenta financeira. Mas aí entra aquilo, você tem que ter a disciplina para saber usar, você tem que entender qual que é o limite que você vai poder usar. Hoje é muito fácil, né? Você usar aplicativos de banco, de corretora, você consegue colocar qual que é o limite que você vai usar. Então, vai também de, primeiro de tudo, entender qual que é a sua situação e aí você falar, tudo bem, eu vou colocar 3 mil, 5 mil, e também é super importante entender quais são os benefícios para poder levar isso em conta. Um cashback pode ajudar. Uhum. O cartão de crédito, eu já cheguei a usar ele dessa maneira. Se eu não tiver o dinheiro à vista, eu não compro. Isso me ajudou muito a me reerguer financeiramente. Falei, tenho dinheiro para comprar à vista? Ok, vou comprar. Não vou parcelar. Porque você começa o mês com o cartão zerado. Melhor, assim, para mim, funcionou. Entendeu? Eu, como pessoa, funcionou. Porque você já começa o mês zerado de cartão de crédito. Exato. E assim, quando a gente vai ver, né, até levando um pouco para o lado matemático da coisa, muitas vezes a gente acaba pensando, eu vou comprar à vista porque tem desconto. Na verdade, à vista nunca normalmente tem esse desconto, né? O que tem é que já tem um juro embutido ali. E aí quando você leva em conta que já tem esse juro embutido e que se você deixa de pagar esse cartão porque ele já está lá e você acabou criando uma bola de neve e mais gastos, o juro de cartão de crédito é muito alto. É muito alto. Isso pode acabar começando como uma gotinha e virar um oceano na dívida. O que eu faço é usar o cartão de crédito exatamente como se fosse um débito. Então, todas as minhas contas do mês eu passo no cartão de crédito. Perfeito. Aí chega no final do mês, eu pago o cartão de crédito, zera, e daí o mês que vem já está zerado, entendeu? Então, essa é a técnica que eu uso, até mesmo como o Lucas falou, para aproveitar a pontuação daí no cartão de crédito. Então, foi uma maneira que eu achei. Então, primeiro, só compro se tiver à vista. Se eu não tiver dinheiro para comprar, se tiver que comprar parcelado, não compro. Não vou comprar aquilo. E também daí eu coloco todas as contas do mês de variáveis dentro do cartão de crédito também, entendeu? Isso é bom. Hoje, por exemplo, com o avanço de tecnologia que a gente vem tendo, cada vez mais até algumas contas fixas a gente consegue botar dentro do cartão de crédito. Então a gente tem que bater nessa tecla do controle novamente, né? Quando você tem um controle com cartão de crédito, olha que ferramenta maravilhosa. Sim. Imagina se no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, a gente ia cogitar que a gente ia ter um cashback para gastar em coisas como, por exemplo, o aluguel da casa. Sim. Vamos falar de investimento também, porque como você bem colocou aqui, também é uma coisa meio de bicho de 7 cabeças, né? As pessoas acham que investimento também é algo muito mirabolante, é só para os ultrarricos, para os milionários. Como que funciona, na sua visão, o investimento para o pequeno, para a pessoa real? Maravilha. Assim, investimento cada vez mais, o que eu acho sensacional, com as grandes plataformas que a gente vem tendo, sem nem precisar citar nomes, né, de corretoras, de bancos, assim, ficou muito mais fácil e vai se tornar cada vez mais democrático. Então, eu acho que a partir do momento que você começa já, assim, tá em solo firme, não tá com problema de nenhuma dívida, nenhum financiamento, você já pode pensar com tranquilidade em investimento. E o que você vai pensar primeiro? Montar uma reserva de emergência, começar com investimentos mais conservadores. O que é investimento mais conservador? Renda fixa, que a gente vê tanto, por exemplo, os títulos, né, de tesouro aí do Brasil, título da dívida do governo, o CDB, que hoje eu acho que é o que está mais em moda, né, que é quando você compra uma emissão de dívida de um banco. Então você começa, que eu acho até mais importante do que começar a pensar onde eu vou investir, é começar a entender sobre investimento. Hoje a gente está na internet com uma maré de conteúdo aí, onde a gente pode saber o que a gente pode fazer, conhecer um pouco mais sobre o mercado. E não precisa nem ser um especialista, tá? É só realmente entender para acabar não se botando numa furada. Então, assim, renda fixa eu acho um ótimo canal para começar, mas principalmente pensando na reserva de emergência. Tá, reserva de emergência. Acho que é legal também falar pro pessoal o que é a reserva de emergência. Como que eu monto a minha reserva de emergência? Perfeito. Reserva de emergência. O grande segredo dela é o seguinte: você tem que estar com um investimento que tenha liquidez. O que é liquidez? Putz, deu uma dor de cabeça, meu carro quebrou,
eu vou precisar de alguma coisa, algum dinheiro, então eu consigo resgatar, ou seja, pegar o dinheiro que tem nesse investimento no mesmo dia. Normalmente, quais são as opções, né? Um fundo de investimento com liquidez, um CDB, como eu tinha falado, com liquidez, e às vezes algum tipo de título do Tesouro, por exemplo, um Tesouro Selic, ou seja, que é indexado à nossa taxa de juros. E o que a gente tem que levar em conta quando a gente vai montar? Qual que é o nosso gasto mensal? O fixo e o variável, né? A média desse gasto, e multiplicar ele por umas 6 ou 12 vezes, dependendo, por exemplo, se você é um profissional autônomo, um empresário ou até mesmo um CLT. Então você faz lá a sua análise, mediante isso dá uma multiplicadinha para ter a projeção de tempo na frente e a reserva de emergência. E aí a reserva de emergência, né, pode parecer algo bobo que eu vou falar agora, mas aí é só para questões de emergência mesmo, né? Não deve entrar para outra coisa. Porque senão também eu monto lá uma reservinha, na primeira oportunidade que tem eu já pego dinheiro. Tipo como eu faço. E gasto com outras coisas, né? Aí o que eu gosto de fazer, né? Quando a gente vai montar uma carteira de investimentos, né, a gente vai pensar na carteira de investimentos, a gente tem que levar em conta que a reserva de emergência, ela é para ser a reserva de emergência. E ela vai se adaptar, porque, por exemplo, se pega alguém jovem, que está ainda no começo da carreira, conforme essa pessoa for ganhando mais, quiser aumentar seu padrão de vida, ela vai ter que aumentar essa reserva de emergência. Então, ela não pode se dar o luxo, lógico que vão existir exceções, de abrir mão dessa reserva de emergência, por exemplo, para comprar um carro. Aí a gente começa a trabalhar um outro conceito, que é reserva de oportunidade. Ah, eu gostei mais. Gostei mais desse nome. Mas calma. Reserva de oportunidade é justamente para você começar a usar isso para outros investimentos, ok? Porque às vezes, por exemplo, você vai pensar, quero começar a guardar dinheiro para o investimento que tem que começar com 1.000, 5.000, 10.000. E às vezes o seu aporte, ou seja, a quantidade de dinheiro que você coloca, não está sendo o suficiente para começar com esse investimento. Mas, chegou aí agora você, Álvaro, tá com sua reserva de emergência, não necessariamente ainda com a reserva de oportunidade, você pode começar a juntar dinheiro para algum sonho seu, para algum objetivo, seja um carro, uma viagem, aposentadoria, que é super importante. Nessa parte até de compra, né, de carro, de imóvel, isso também é algo muito do brasileiro, né, de ter a casa própria, né, até hoje tem muito isso, né, preciso ter minha casa própria, preciso ter o meu veículo próprio, tem mudado um pouco, né, mas tá mudando ainda é muito forte essa parte, né. Quando alguém que tem esse objetivo vai querer executar, né, o objetivo, como que faz uma análise? Porque você tem financiamento, você tem consórcio, você tem pagar à vista, o que vale mais a pena? Porque senão também eu vejo que muita gente se enrola nisso, né? Ela tem lá a oportunidade de fazer um financiamento, só que é um financiamento que ela vai pagar a vida inteira e às vezes não consegue pagar porque já se enrolou com tudo. Perfeito. Como analisa isso de uma forma mais concreta? Legal, ótima dúvida, porque é o seguinte, né, o brasileiro não só gosta muito de imóvel, mas gosta de dívida também, às vezes. Até mais do que de imóvel. Então, a gente tem muito essa coisa de gostar do material, né, e assim, eu acho que todas essas formas de compra são válidas, tá, mas é aquilo, eu sempre vou bater na tecla, né, vai parecer até que tá repetindo aqui, mas a gente tem que levar em conta cada caso. Por exemplo, um financiamento vai ficar muito mais caro no final quando você acabar esse financiamento do que se você comprar à vista. Sendo que às vezes você tem condição para estar arcando com esse financiamento e conforme você for avançando com o seu dinheiro, né, vai ganhando cada vez mais e mais dinheiro, você consegue ir amortizando, ou seja, pagando esse financiamento com mais dinheiro do que a parcela. O que significa? Que você vai encurtar esse financiamento e ele vai ficar mais barato. Consórcio, é um juro menor do que o do financiamento, mas aí tem que levar em conta que tem outras taxas, tem reajuste, etc. E à vista, no final, acaba sendo mais barato e, como todo brasileiro, né, acaba dando um jeitinho lá, você acaba tentando negociar numa vista também, que pode acabar até por embaratecer ainda mais. Hoje tem uma outra modalidade para quem já tem uma certa quantidade de dinheiro, que é deixar o dinheiro investido e com rendimento para pagar o aluguel de um imóvel, de um carro. Isso também dá para ser avaliado, se vale a pena, se não vale. Eu sou suspeito para falar, tá? Eu gosto muito dessa modalidade, eu inclusive acabo aplicando isso para mim. Lógico, como eu te falei, cada caso vai ser um caso. Mas sim, porque quando a gente tem que entender que existe, do mesmo jeito que os débitos e os créditos, quando a gente vai levar nossa conta, né, para banco, investimento, etc., existem ativos e passivos. Quando você compra um carro, ele é um passivo. O que significa? Que ele vai te dar gasto, como IPVA, seguro, etc. E quando você faz essa modalidade, por exemplo, onde o carro não é seu, onde você aluga ele com o dinheiro do seu rendimento, ele não está sendo mais um passivo. E por muitas vezes, se você tiver um bom controle, ele vai acabar saindo muito mais barato. Muito mais barato.
Mas aí também é uma outra realidade, né? Porque foge um pouco da realidade do brasileiro, né? Quem consegue realmente pagar os rendimentos, né? Mas hoje em dia tem muitas pessoas, eu vejo assim, óbvio, em comparação é uma minoria, né, com a grande massa, mas tem muitas pessoas que têm essa condição financeira, mas a mentalidade não acompanha, né? Por isso que eu perguntei se realmente às vezes vale a pena ou não vale a pena, porque a pessoa agora com grana, o que eu faço? Compro ou deixo meu dinheirinho lá trabalhando no banco e que o dinheiro pago, trabalha por você. Então, nessa parte é o dinheiro que tá fazendo falando para alguém que tem condições de fazer isso, né? Uma mentalidade, né? Se vale ou não a pena, né? E até nessa questão assim de mentalidade que a gente tem que levar em conta, como o Álvaro falou, realmente vai ter gente que não vai ter o dinheiro para isso. Sendo que quando a gente vai parar para pensar uma pessoa que tem condição, às vezes você vai levar em conta de que, por exemplo, quando você tiver um aperto, por exemplo, eu vou viajar, eu tô alugando lá meu carrinho, tá, eu tô feliz com ele, só tô pagando gasolina, aluguel, vou cortar ele porque como eu vou viajar próximo mês, eu não vou precisar mais ter o carro. Então, quando você vai para um aluguel, lógico, de casa, não dá para você fazer isso, né? Porque você acaba tendo um contrato e de carro tem que entender cada caso. Mas isso te dá uma maleabilidade muito melhor. Porque, por exemplo, numa situação de emergência, numa situação que você queira mudar como você vive hoje, isso te facilita. Você vê que possibilidades existem várias, né? Sim, né? O que é mais importante é cada um olhar para a sua realidade, que é o que você falou, né? Onde eu tô e aonde eu vou chegar, né? Que sem isso não dá para ter um bom planejamento, né? Financeiro e nem de vida, Acho que o mais importante é o que a gente conversou até no programa 1, a relação das metas. O que você quer para sua vida? Então, começa por aí. Ver o que você tem hoje, qual que é a sua realidade e onde você quer chegar. Tem que ver o que você quer fazer. Quando você faz, por exemplo, uma análise, né, disso, do que você quer, de metas e tal, o quanto você leva em consideração do seu cliente a parte emocional dele para sugerir um planejamento? Porque isso afeta muito, né? Perfeito. A gente até brinca que o assessor, o consultor, o gerente, que for, né, o profissional do mercado financeiro, ele é muito mais um psicólogo financeiro. Porque quando você fala de investimento, a parte mais importante, na minha visão, de investir é o emocional e o psicológico, né? Você tem muitos vieses, ou seja, por exemplo, ninguém aqui é pessimista, né? Ninguém é pessimista quando vai investir. Ninguém fala, putz, vai dar ruim isso aqui. Isso aqui vai dar ruim, eu vou investir nisso aqui porque vai dar ruim. Não, você acha que vai dar bom, né? E você acaba esquecendo que pode dar ruim, etc. Você tem que trazer o seu cliente, pegar ele e falar assim, ó, calma. Isso aqui pode dar ruim, isso aqui tem risco. Por isso mesmo, quando a gente vai falar de investimento, tem toda essa questão de diversificação, para você mitigar risco, minimizar os riscos. Então, assim, você é um psicólogo do dinheiro. Tem até, inclusive, um livro muito bom que chama Psicologia do Dinheiro. Psicologia do Dinheiro. Quem quiser fazer uma boa leitura, indicação, Psicologia do Dinheiro. É porque o emocional, ele é fundamental, né? Eu vejo, já ouvi muitas pessoas falar, por exemplo, até de uma forma agressiva, né, usar técnicas de venda pelo emocional e tal, e olhando para esse lado financeiro, a pessoa, se não tiver um emocional minimamente estruturado, ela não vai conseguir realmente sair das dívidas ou aumentar o seu patrimônio, porque ela vai estar sempre patinando ou gerando para ela um prejuízo muito grande, né, que aí vai afetar até as suas relações, enfim, tudo, né? Sim, perfeito. A maior parte das dívidas, pelo que a gente vê aí, acaba sendo muito por compulsão mesmo, né? Às vezes a pessoa acaba tendo o primeiro salário dela, já quer gastar tudo e vai nesse ritmo, né, frenético, sem parar, sem respirar assim, e vai cada vez mais acumulando dívida e acaba na situação que é calamitosa. Acho interessante você falou dessa parte do emocional. Os cursos que eu fiz 2 cursos de ação já, né? E o que eles colocam de ênfase nisso, como o seu psicológico é o X da questão, que às vezes você tá lá, você tá vendo a ação decolar, aí você fica empolgado, né? Coloca mais, né? Quer ganhar mais e mais e mais e acaba daí se ferrando com isso. Isso já aconteceu comigo. Então eu sei do que eu tô falando. E é horrível, daí vai aquela frustração, até mesmo quando você deixa de ganhar, né? Você vê que você poderia ganhar e deixou de ganhar, você fala, pô, é horrível. Eu vou te tranquilizar que isso não é o único que já aconteceu, tá? Então, por isso que o emocional é uma coisa, uma questão X para quem quer mexer nisso. Do emocional, né, já que a gente citou, até de mentalidade, muda muito de classe social ou ainda assim, independente da classe social, há uma tendência mais ou menos em ser igual? Legal, eu ia responder pro Álvaro, tem uma história, não sei se já ouviram falar de um cara que chamava Jorginho Guinle. Ele é da alta elite, herdeiro lá no Rio de Janeiro, super conhecido, família rica. Eu não lembro o nome do hotel que a família era rica, tá? Que eles eram herdeiros. E o Jorginho, ele recebeu
toda a herança que ele ia ter lá, e ele conseguiu acabar com tudo antes de morrer. E aí o final da vida de um cara que era super rico, vou arriscar dizer multimilionário, foi estar morando meio que de favor no hotel que antes era da família dele. Meu Deus do céu. Então, assim, o problema do dinheiro não é de classe social, é um problema realmente cultural, do brasileiro. Eu arrisco dizer que das pessoas, mas no Brasil é muito mais comum. Tá vendo? Que é algo generalizado. Eu já Isso passei é uma coisa que eu por falo sempre, isso tinha que ter na escola. Desde pequenininho, nós deveríamos ser ensinados a educação financeira, a venda, a ter uma mente empreendedora, porque isso faz parte da nossa vida, né? Não desmerecendo o estudo de modo geral, mas assim, tem tantas coisas que poderiam ser aprendidas numa outra fase por interesse, e essas que são básicas, né? Porque todo mundo lida com dinheiro, não importa a sua profissão, o dinheiro faz parte da vida, né? O empreender de si mesmo, não importa a sua profissão, faz parte da vida. Por que não aprender isso desde criança já, né? Teremos provavelmente uma população muito mais às vezes é proposital rica, né? mesmo, né? Deixa o povo endividado, que os grandes estão ganhando dinheiro com isso, pode ter certeza. Exato. Tem gente ganhando muita grana com isso. Vai ter algum pedagogo que vai querer brigar aqui com a gente, mas eu também sou super a favor. Eu acho até que tinha que realmente ter toda uma grade preparando a pessoa para viver a vida mesmo. Porque desde que a gente nasce, né, o período escolar é um período muito grande, né? Esse período bem aproveitado, com coisas práticas do dia a dia, Tanta imagina, coisa inútil que a gente sociedade... Aprende não, Vamos decora. pensar assim, começasse hoje, imagina daqui 20 anos, a sociedade que a gente teria lá na frente com esses conceitos. Aí a pessoa gostou de uma área diferente, ela vai e busca, ok? Exato. Só que essas áreas, elas são básicas, na minha visão. Sim, Ninguém óbvio, tira com isso de mim, certeza. porque assim, todo mundo vive com isso, ou de uma forma positiva ou negativa, que é a maioria de nós, que acabou de falar, não é nenhuma questão de alta sociedade ou não. Todo mundo tem essas dificuldades, né? É assim, né? Agora que a gente acabou de arrumar uma briga com um pedagogo, quer arrumar uma briga com um contador. Quantos de vocês, ou quantas pessoas vocês conhecem que fazem a declaração de imposto de renda sem um contador? Sim. As pessoas não sabem isso, é um conhecimento que é sabem. para ser básico. Básico também Deveria, na escola. mas deveria mesmo, porque são coisas, de novo, básicas. Não que a grade curricular das escolas não seja importante, mas acho eu que Tem coisa mais importante. sem esse básico você não consegue desenvolver as outras. Eu vejo, e falo por mim mesmo, né, na minha área, fazendo terapia, ou aqui a gente com podcast, se nós não tivermos uma mente estruturada para finanças, para venda, para gerir a sua imagem, o restante que você gosta de fazer, me desculpa, não vai para frente. Não vai render, não vai ser produtivo. Então, isso é básico. Eu tendo isso, a minha outra área de expressão do meu trabalho vai melhorar muito mais. Agora, tendo só isso, sem essa base, não se estrutura, né? Sim, inteligência emocional é uma habilidade que cada vez mais as pessoas têm que ter mesmo. Isso aí, ótimo bate-papo, hein? Isso aí, vamos nos planejar financeiramente. Sim. E esse papo pedagógico a gente teve também, né, no passado lá com o pessoal da oficina. Foi um bate-papo escola, muito legal, que a gente falou exatamente isso. Os ensinamentos inúteis que a gente tem. Mas, Daniel, quer deixar alguma... Redes sociais? Até mesmo alguma última colocação pro pessoal que tá vendo a gente? Perfeito. Bom, gente, é isso. Façam um trabalho de autoanálise, entendam onde vocês querem chegar, como está a situação hoje. É possível sair de uma situação de dívida, tá? Com bom planejamento. Conte com a ajuda de algum profissional qualificado para isso, se você achar necessário, mas saiba que é possível sim sair da situação de dívida, que investir é mais fácil do que você pensa e que tem muito conteúdo bom hoje na internet também para te ajudar com isso. Rede social, eu vou pedir para que bote aqui o nome, porque meu nome é complicado, Daniel Charnik. Mas é fácil aqui depois de me achar no Instagram. Muito obrigado pelo papo, hein? Foi Obrigado, ótimo. Foi um prazer, obrigado. gente. Agradecer os nossos apoiadores. Isso aí, gente. Agradecer novamente o Corpac aqui e a VC Engenharia. Muito obrigado a vocês. As nossas redes sociais, Tudo Talk Podcast e Jornal de Jundiaí. Beijo, até a próxima. Tchau.